Olá pessoal, olá a todos. Eu sou Daniel Nascimento, eu sou estudante de psicologia. Estou concluindo a minha graduação agora no ano de 2022, no próximo ano. E como de costume, eu estou aqui para falar um pouquinho sobre uma temática que tem me inquietado bastante. E eu tenho procurado estudar para tentar entender, que é a questão do aumento no diagnóstico psiquiátrico. E isso é até o tema desse vídeo aqui, que eu quero deixar registrado. E a pergunta que eu quero levantar para a gente falar um pouquinho aqui nesse vídeo será que nós estamos vivendo uma epidemia no diagnóstico dos transtornos mentais? Não sei se você parou para pensar nisso, mas eu tenho pensado nisso constantemente. E se a gente for dar uma pesquisada, a gente vai ver o quanto aumentou o diagnóstico psiquiátrico. Eu falo em termos de quantidade. Depois eu vou fazer uma comparação do diagnóstico psiquiátrico, esse aumento, fazendo a comparação do DSM-1, comparando com a sua última edição, que é o DSM-5. Mas antes de falar sobre isso, a gente tem visto nesses últimos dias as pessoas se preocuparem com a sua saúde mental. Isso é muito legal, isso é muito bacana, algo que não era visto anteriormente, Isso era uma raridade lá atrás, mas hoje a gente já vê isso com uma certa frequência. E eu, como estudante de psicologia, eu sou um incentivador das pessoas a cuidarem de fato de sua saúde mental. Então a gente já vê com uma certa frequência as pessoas procurando um psicólogo, fazer uma psicoterapia, indo num psiquiatra, enfim. Então a gente percebe isso. Mas algo que tem me preocupado, que é o outro lado dessa questão que eu quero tratar com vocês aqui, é a questão da quantidade do diagnóstico. Como eu falei há pouco tempo atrás, a gente vai perceber que houve um aumento assustador, muito assustador. Isso tem me inquietado bastante, tem me levado a eu estudar sobre essa temática, para tentar descobrir o que tem levado o profissional tanto de psicologia e de psiquiatria a dar diagnóstico à torta e à direita. Então isso tem me preocupado bastante. E se a gente fazer uma pesquisa comparando o diagnóstico, esse quantitativo do diagnóstico, esse aumento exacerbado do DSM-1. O DSM ele é o manual diagnóstico e estatístico dos transtornos mentais. Ele é o manual que respalda o profissional da psicologia e da psiquiatria a diagnosticar um determinado indivíduo. Então, na sua primeira edição, que foi em 1952, nós tínhamos 106 diagnósticos, na sua primeira edição. Na sua segunda edição, que foi em 1968, de 106 diagnósticos, ele pula para 182. Percebe que já dá um aumento de quase 80 diagnósticos. Do DSM-2 para o DSM-3, que foi em 1980, aí que o salto ele é muito grande. De 182 ele passa para 265 diagnósticos. Veja só a quantidade de diagnóstico. Então ele é uma crescente, Ele é uma crescente. E em 1980, como eu falei, foi o DSM-3. Em 1987, 7 anos depois, eles fazem uma revisão do DSM-3, que é o DSM-3R, que é uma revisão, e de 265 diagnósticos ele pula para 292 diagnósticos. Em 1992 eles fazem a sua quarta edição, que é o DSM-4, de 292 diagnósticos do DSM-3. A revisão ele passa para 365 diagnósticos. Gente, é muito alto. Isso é muito alto. DSM-4 eles fazem, com 8 anos depois, eles fazem uma revisão e permanece o mesmo quantitativo, a mesma quantidade dos diagnósticos. Aí em 2013 eles lançam uma nova edição do DSM, que é o DSM-5, é o que está agora, que é o mais atual,
de 365 diagnósticos passam para 372 diagnósticos. Então é muito grande, é um aumento assim muito grande. Ou seja, essa quantidade de diagnóstico desde 1952 a 2013, 60 anos, 61 anos mais ou menos, a gente tem esse quantitativo, né, essa quantidade de diagnóstico, esse aumento exacerbado, esse aumento aí assustador. Então, por isso que eu levantei esse questionamento. Será que nós estamos vivendo uma epidemia no diagnóstico psiquiátrico? Essa é uma pergunta que a gente precisa refletir, que a gente precisa pensar e estudar sobre essa questão, porque só tende a aumentar. Eu gosto muito de ler o Dr. Ali Francis. Ele foi um dos psiquiatras que participou do DSM-3. No DSM-4 ele já foi coordenador do DSM. Ele coordenou o corpo de psiquiatras, de profissionais que fizeram essa nova edição. Então, no DSM-5 ele já sai, ele pula fora, ele não quer participar, porque ele percebe uma abertura muito grande para as pessoas se enquadrarem dentro de um diagnóstico, né? Então, eu gosto de uma fala quando ele diz o seguinte: todos nós temos alguns sintomas psiquiátricos, mas isso não quer dizer que alguns sintomas psiquiátricos venham fechar critérios para um diagnóstico. Então é isso que a gente precisa pensar direitinho, a gente precisa refletir e tentar entender o porquê está por trás desse quantitativo, né? O que tem levado os profissionais de psiquiatria, de psicologia a dar um diagnóstico a um determinado indivíduo, né, de qualquer forma. Então eu trouxe esse vídeo aí para vocês refletirem juntamente comigo, ok? Um grande abraço e até o próximo vídeo.